Pessoal, o STF julgou ontem duas ações diretas de inconstitucionalidade que tratavam sobre a composição do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Essa decisão ela é muito importante para quem estuda para concurso da área de controle, mas ela pode, de certa forma, cair no direito administrativo e no direito constitucional, em virtude da previsão do artigo 75 da Constituição Federal. Então vamos fazer aqui uma breve explicação sobre o que aconteceu nessa decisão, para você conseguir compreender bem. A Constituição Federal prevê a composição do TCU. O TCU é formado por 9 ministros e ela prevê, por simetria, lá no artigo 75, que os tribunais de contas dos estados serão formados por 7 conselheiros. Então, ao invés de ministro, você tem conselheiro, ao invés de 9, você tem 7. Esse modelo de 7 conselheiros é aplicável aos tribunais de contas dos estados e também ao TCDF. Existiria até uma discussão sobre os tribunais de contas dos municípios. Olha, toma cuidado, porque existem tribunais de contas dos municípios e tribunais de contas municipais ou tribunal de contas municipal. Qual que é a diferença? Um tribunal de contas dos municípios é um órgão estadual e que controla os recursos de todos os municípios daquele estado. No Brasil nós temos 3 estados que funcionam dessa forma. É a Bahia, o Pará e Goiás. Qual que é a diferença? Nos estados que nós só temos o TCE, que só tem um Tribunal de Contas estadual, esse TCE controla os recursos do estado e de todos os municípios desse estado. É o que acontece na maioria dos estados do Brasil. É o que acontece em Santa Catarina, em Minas Gerais, no Paraná e por aí vai. Porém, nós temos alguns estados da federação que têm 2 tribunais de contas como órgãos estaduais, que é o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas dos municípios. É o caso da Bahia, do Pará e de Goiás. O ponto que eu estou explicando aqui para vocês é que esses 2 órgãos são estaduais, só que um controla os recursos dos municípios e um controla o recurso do próprio estado da federação. Pois bem, especificamente no município de São Paulo e no município do Rio de Janeiro, nós temos um Tribunal de Contas municipal. É um órgão municipal, faz parte desses respectivos municípios que eu acabei de mencionar e controla os recursos apenas desse município. A Constituição Federal veda, proíbe a criação de um Tribunal de Contas nesse modelo, ou seja, você pode criar um Tribunal de Contas dos municípios, órgão estadual, mas não pode criar um Tribunal de Contas municipal, é um órgão municipal para um município específico. Porém, os 2 existentes, Rio de Janeiro e São Paulo, esses continuam existindo, eles foram recepcionados pela Constituição Federal de 88. Então, no Brasil, nós só temos 2 tribunais de contas dessa forma, município de São Paulo e município do Rio de Janeiro, e não podemos criar outros nesse modelo. A questão é o seguinte, os tribunais de contas dos municípios, os que existem no Brasil, são formados por 7 conselheiros. A Constituição Federal não fala expressamente a composição deles, mas nós poderíamos deduzir, por simetria, que se aplica também o artigo 75 a esses tribunais de contas. Porém, no caso do Tribunal de Contas Municipal, no caso de São Paulo e do Rio de Janeiro, nós não temos uma definição na Constituição da composição deles. Qual que é o problema disso? No Rio de Janeiro, nós temos um Tribunal de Contas Municipal formado por 7 conselheiros, e em São Paulo nós temos um Tribunal de Contas Municipal formado por 5 conselheiros. Se discutia muito a constitucionalidade desse TCM de São Paulo, dessa formação por 5 conselheiros, por alguns problemas. Primeiro porque com essa composição nós não teríamos como observar a ordem de escolha, ou a composição que é prevista para os TCS. Nos TCS, 4 são indicados pela Assembleia, 3 pelo governador, sendo um entre os auditores de carreira, um entre os membros do Ministério Público e um de livre escolha. No modelo do TCM de São Paulo, 3 são indicados pela Câmara Municipal, 2 pelo prefeito, e lá nós não temos a carreira de auditor, também chamado de conselheiro substituto, e não temos o Ministério Público de Contas, então nós também não temos a carreira de procurador do Ministério Público de Contas. Consequentemente, nas 2 vagas escolhidas pelo prefeito municipal, nós não temos vaga reservada para os auditores e não temos vagas reservadas para os membros do Ministério Público de Contas. Então se questionou se isso seria de fato constitucional. O STF entendeu que sim, esse modelo é constitucional. Só que toma um pouquinho de cuidado. O que o STF disse? Que o modelo adotado no TCM São Paulo é constitucional.
Ele não disse que o modelo do TCE do Rio, ou do TCM do Rio, melhor dizendo, seria inconstitucional. Ele não entrou nessa discussão. Então, na prática, nós podemos ter um TCM formado por 5 conselheiros, que é o caso do TCM de São Paulo, e um TCM formado por 7 conselheiros, que é o caso do TCM do Rio de Janeiro. Então, o que o STF disse? É constitucional a composição do TCM de São Paulo formada por 5 conselheiros, mas ele nem entrou na discussão da composição do TCM do Rio. Alguns outros pontos que foram discutidos nessa ação é que o STF considerou que é constitucional a previsão na Constituição do Estado de São Paulo sobre a composição do TCM de São Paulo, né, porque se discutia se isso não estaria ferindo a autonomia, já que ele é um órgão municipal, entendia-se que a lei orgânica deveria dispor sobre essa composição. Porém, o STF disse que não tem nada de errado. Pode a própria Constituição do Estado de São Paulo estar dispondo sobre a composição do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Isso não é inconstitucional. Além disso, a Constituição do Estado de São Paulo diz que se aplicam aos conselheiros do TCM de São Paulo as mesmas disposições pertinentes aos conselheiros do TCE de São Paulo, ou seja, ela faz uma, entre aspas, equiparação aos conselheiros do TCE em relação aos conselheiros do TCM. O STF também entendeu que isso é constitucional, desde que se respeite a competência do município para dispor sobre o subsídio dos seus conselheiros, ou seja, quanto que vai ganhar o conselheiro, quem define é o município, já que ele será um órgão municipal. Galera, tem uma série de outros pontos que nós poderíamos discutir aqui. Eu escrevi um artigo, um artigo em texto, tá no blog do Estratégia, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Lá eu entro em detalhes e mais algumas informações, e é lógico, toda decisão do STF, às vezes ela vai depender depois de mais algumas interpretações para a gente conseguir pegar bem o que foi decidido nesse caso. Se você gostou, deixe o seu curtir, dá o seu like aqui nesse nosso vídeo, compartilhe esse vídeo. E não se esqueça também de acompanhar o nosso canal do Telegram e o nosso Instagram. Um grande abraço!